Olá, paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Caminho no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo e que Deus abençoe a todos, cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal, mais uma vez, a Voz Clama no Deserto, e a mais um conteúdo da lição dominical dessa feita. Estamos aqui no quadro Estudando Junto, onde estaremos aqui conhecendo mais uma lição, mais um conteúdo da lição dominical, né? E o tema central, para que nós não venhamos a esquecer, dentro da classe dos adultos, é a Santíssima Trindade, o Deus único, revelado em três pessoas eternas. E o tema desta oportunidade, a lição número 7, tem como título A Obra do Filho. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Pai, Te agradecer por tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor Jesus, que temos, que em qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também venhamos estar junto. Pedimos a Tua bênção mais uma vez durante esse período, que aqui vamos estar conhecendo o conteúdo de mais uma lição dominical. Tem conosco, Pai, durante todo esse percurso. É o que nós pedimos e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria apenas aqui, eu tenho feito curso, né? Estou fazendo agora um curso de teologia básica, eu fiz o bacharel, estou fazendo novamente agora estou fazendo o curso básico ali pela Academia dos Pregadores. E teve um curso, né? Não na teologia, mas um curso que é concedido aí, talvez a lição dominical, e algo ali me chamou a atenção porque ele falou sobre a questão de que o professor não deveria ler toda a aula porque fica enfadonho. Então, diante dessa explicação, e eu concordo com ele, quando em classe de aula, eu quero deixar isso aqui bem claro, que esse 3 quadros, ele tem como objetivo trazer para você, meu amado e querido irmão, irmã, você que é ouvinte da palavra de Deus e quer conhecer como é que funciona aí a escola dominical nas igrejas evangélicas, esses quadros são justamente para alcançar cada um desses objetivos, tá bom? Ou seja, se você que é irmão, que é minha irmã, não tem a escola, não tem a revista da lição dominical, você também não tem a condição de poder estar na sala de aula no domingo, então aqui por meio deste, então aqui pelo canal A Voz Caminho no Deserto e dentro desse quadro, você tem a oportunidade de conhecer todo o conteúdo. Aqui é bom deixar claro que eu não estou aqui como professor, não estou aqui para dar aqui um fundamento, né, uma direção para você que ministra a aula da escola dominical, como você tem que fazer, de maneira alguma. Aqui eu estou como aluno, juntamente com você, conhecendo, ainda que o objetivo é esse que eu já expliquei, mas eu fico aqui com vocês, conhecendo o conteúdo junto da lição dominical. Às vezes, agora eu estou lendo antes, porque tem um livro, eu estou lendo antes, mas a conteúdo da lição, eu passo a ter esse contato juntamente com vocês, além do meu particular também, porque domingo eu sempre estou na escola dominical, tá bom? Então fica aqui claro que o conteúdo dos 3 quadros aqui, adulto, jovens e adolescente, é para que você, meu amado, tenha condição de estar tendo acesso a esse conteúdo na íntegra, desde ali
do tema, né, do título da lição, como hoje vamos ver a lição 7, até a conclusão. Aí você pode parar. Agora é certo que eu faço alguns comentários durante a lição, mas pela misericórdia de Deus e graça. Mas não estou ensinando aqui. Estou dividindo com você experiência de fé, né, com respeito àquilo que eu já aprendi. Estou dividindo com você que quem sabe ainda não aprendeu. É lógico, né, que o irmão que tem aí um tempo, fez curso teológico, tenha uma familiaridade com a palavra de Deus. Então você, que é esse meu irmão, ele vai estar meu exemplo, tendo só o conhecimento do conteúdo, que é o importante, pelo fato dele não estar com a revista e também não ter condição de estar na sala de aula, tá bom? Desculpa aí pelos praticamente 4 minutos aqui para poder explicar, mas foi necessário, e essa explicação não vou repetir nos demais quadros, né? Mas, a não ser como é o quadro de jovem e a outra, alguém possa estar ali, eu vou tentar ser um pouco mais breve, só isso. Mas esses quadros não são, e não estou aqui como professor, estou aqui como um aluno, a seu exemplo, e no desejo de conhecer o conteúdo de cada lição na palavra de Deus e na expectativa, em fé e por fé, de que Deus vai falar conosco, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. A partir daí, então, desse entendimento, desse esclarecimento, vamos então conhecer o conteúdo da lição número 7. A obra do Espírito. O textuário diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Esse versículo, ele traz para nós, frente à lição, a importância e a certeza do, do agrado de Deus, do reconhecimento de Deus. Não que nós busquemos reconhecimento, mas do reconhecimento de Deus, né? E de termos cumprido aquilo que o Senhor deixou em nossa mão para cumprir. Se nós fizermos isso, por certo, tudo que está ligado a esta missão e ao galardão, porque diz a Bíblia que o Senhor vai vir junto com ele o seu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. E volto a repetir, não que nós busquemos, porque o nosso maior privilégio é a salvação. É ter o nosso nome escrito no livro da vida e ter esse relacionamento maravilhoso com o Senhor Jesus, pelo qual o Senhor tem nos proporcionado. Isso já parte da sua obra, que ele veio realizar e agora está realizando em nosso coração por intermédio do Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus, tendo a sua missão, vamos conhecer aqui, né, durante esse conteúdo, os pormenores desta obra do Filho. E aqui o versículo traz que ele se humilhou, ele morreu na cruz do Calvário, mas também ele ressuscitou, partindo do fato de que ele cumpriu piamente tudo quanto estava escrito nos profetas, na lei e nos profetas, né? O Senhor, ele o exaltou. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. Verdade prática diz: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. A humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Leitura bíblica em classe, Filipenses 2, 5 a 11, Hebreus 9, 24 a 28. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento também que houve também em Cristo Jesus. Eu fiz aqui uma anotação em que fala deste sentimento, né, que o Senhor Jesus ele deixa para nós como exemplo. Sendo Deus, ele não usurpou
né, ser igual a Deus, mas ele se despiu da sua glória e tomando a forma de servo na sua encarnação, ele, como servo, foi até a cruz. Isso ele fez para que a vontade de Deus, a vontade do Pai, fosse cumprida. Então nós precisamos olhar para Jesus e buscar imitar os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. E sermos imitadores de Cristo. Paulo exorta os irmãos de Corinto para que fossem imitadores de Paulo como ele, na medida em que ele foi de Cristo. Então o princípio nosso como cristão é sermos parecidos com o Senhor Jesus. Seja nos seus sentimentos, seja na sua obra, naquilo a ser realizado no reino do Senhor, no reino de Deus. Que sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fez-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. O propósito da obra do Senhor Jesus foi trazer para nós, possibilitar para cada um de nós a condição de podermos sermos perdoados do nosso pecado. Segundo, é revelar o caráter do Pai, que é o amor, que é aquele amor altruísta, porque diz a Bíblia que ele deu o seu Filho unigênito. E restaurar toda a criação, porque 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas, velhas se passaram e tudo se fez novo. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Hebreus 24, 9, 24 a 28 diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, que cada ano entra num santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então nós observamos aqui, Hebreus traz aqui, a âncora da eficácia do sacrifício de Cristo. Enquanto os sacerdotes tinham que, ano a ano, de forma sequencial, de forma recorrente, estar sempre oferecendo sacrifício esse que, segundo a palavra de Deus, eles cobriam o pecado durante aquele período. Porém, Jesus veio e ele mesmo se sacrificou. Ele não sacrificou um animal como o sacerdote, mas ele sacrificou a si mesmo como uma oferta agradável a Deus, porque ele cumpriu o seu objetivo, a sua obra, sem pecar. E a ressurreição é a prova da aceitação e do agrado de Deus, cujo sacrifício do Senhor Jesus, por mim e por você, para o perdão do nosso pecado, para nos conceder a vida eterna, subiu como um cheiro agradável e suave à narina do Eterno. Então aqui o capítulo 20 de Hebreus, fala da questão da eficácia do sacrifício do Senhor Jesus, em comparação com o sacrifício apresentado pelo sacerdote. Está já vista que todo
Toda esta liturgia de culto do Antigo Testamento era apenas sombra e apontavam para Cristo. Vemos Cristo em todos os pormenores da liturgia, desde o tabernáculo, os seus utensílios, a liturgia com respeito ao sacrificar, a oferecer o sacrifício, como também o holocausto. Ali tudo apontava para aquele que haveria de vir. O candelabro era a luz, o Senhor disse: eu sou a luz do mundo. Os pães da proposição que alimentavam o sacerdote representava o Senhor Jesus como o pão da vida, né? Ele disse: eu sou o pão da vida. Todo que vem a mim, né, não terá fome. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Introdução: Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Esse era a obra que o Filho cumpriu quando veio. Olha, ele assumiu a forma humana, ressuscitou vitoriosamente, cumpriu a lei sem ter pecado e se ofereceu a si mesmo, morrendo na cruz do Calvário, e ressuscitou vitoriosamente. Sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Essa lição visa apresentar a profundidade da obra do Filho em 3 dimensões: sua humilhação, sua redenção e sua exaltação. Primeiro ponto: a humilhação voluntária do Filho. Então, logo, o Senhor não veio por obrigação. O Senhor, segundo a sua prerrogativa e segundo a condição que nos encontrava, ele podia ter nos julgado. Mas, como diz a palavra do Senhor, ele não usurpou ser igual a Deus. Mas ele voluntariamente, em obediência ao Pai, mas de coração voluntário, ele se deu, ele se entregou, ele se rebaixou à condição de servo. Não por obrigação, mas voluntariamente. E o que isso nos ensina? Que tudo quanto vemos a fazer para o Senhor tem que ser voluntário. E não por cumprir o mandamento. Ainda que haja o mandamento, ainda que haja o nosso comprometimento com respeito ao que diz a palavra de Deus, mas tudo isso tem que ter o princípio da voluntariedade e não da coação, de maneira alguma. Se tudo é pelo livre-arbítrio, pela decisão de o fazer, de coração e amor para Deus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. A submissão de Cristo. Paulo exorta a igreja de Filipos à unidade e à humildade. O apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Observe que Paulo fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Isso fala de que todo momento em que vamos decidir por algo, precisamos antes nos perguntar a nós mesmos, à luz da palavra de Deus, à luz do que conhecemos da obra do Filho, da obra do Senhor Jesus. Como ele agiria? Como ele gostaria que nós agíssemos? Ou como Cristo naquele momento agiria? Porque nos é requerido da palavra de Deus, temos a mente de Cristo. E não a mente mundana. E não uma mente simplesmente religiosa. Não, mas uma mente de Cristo. Uma mente cujo princípio é agradar ao Pai. Uma mente cujo princípio é obedecer ao Pai. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. O termo grego traduzido como sentimento é proneo, que também pode significar modo de pensar, disposição mental. Dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo. Refere-se a uma consciência moldada pela humildade.
Quem sabe esse versículo estaremos lendo na leitura diária, né? Amor e obediência. Refere-se a uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência. Eu coloquei aqui que imitar a mente de Cristo significa o abandono à exclusividade. Não querer ser o melhor. O abandono à exclusividade. É isso que nos ensina significa imitar a mente de Cristo. O abandono à exclusividade. Ele era o único, ele era Senhor, ele estava na condição do Deus que governa, do Deus que é soberano, mas ele abriu mão desta exclusividade para nos ensinar, para que nós possamos, através desta ação e desta mentalidade de Cristo, de igual modo, jamais viemos buscar exclusividade. Acharmos que somos melhor que quem que seja ou que temos que estar acima de quem quer que seja. Segundo, busca abandono da exclusividade e busca por prestígio. Jesus, ele se humilhou. Observe que Jesus nunca buscou os holofotes. Quando estava algo ali, que ele operava o milagre, que algo teria que acontecer, que ele iria ser ali, o pessoal ia buscar exaltar ao Senhor Jesus, ele saía pela direita, saía pela esquerda, ele saía daquele contexto, né, de ter que ser ovacionado pela multidão. Da mesma forma, temos que ser nós, na nossa caminhada cristã, jamais, amado, procurar prestígio. E está disposto à submissão aos planos de Deus. Aqui é um adendo do canal, o último ponto é um adendo do canal A Voz que Clama no Deserto. Os dois primeiros é do livro que li, de apoio. Mas está disposto à submissão ao plano de Deus, foi a um meditar que me veio também. Porque a mente do Senhor Jesus, o propósito na obra do Filho, era realizar em obediência à vontade de Deus, como diz Hebreus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo, viver para a glória de Deus. Como cristãos, somos chamados não apenas a crer em Cristo, mas a pensar e agir como Ele. Segundo ponto, o esvaziamento de sua glória. O apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo ele igualmente Deus, compartilhando a mesma natureza do Pai, preferiu privar-se de seu direito, não da sua divindade. Isso é importante entendermos isso. Jesus, ele abrogou da sua natureza, dos seus privilégios, né? Preferiu privar-se do seu direito e as prerrogativas que ele tinha, como ele é Deus, mas não da sua divindade. Ele é 100% Deus. Trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus, enquanto Cristo, o segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros. E que sabe quem esses outros? É eu e você. Um miserável pecador. Deixa eu só... Essa realidade é confirmada quando Jesus aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, isto é, esvaziou-se voluntariamente, assumindo a natureza humana na forma de servo. Isso não significa a perda de sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possuía na eternidade como Pai. Infelizmente, o que nós observamos nos dias de hoje, amados, é que muitos acabam por estar com uma chamada, porque o ministério é chamada, ministério é dom de Deus. Ministério não é uma escada promocional.
como empresas, mas são chamadas. E nenhuma chamada pela qual o Senhor venha nos conceder, isso nos leva a estar acima de quem quer que seja. O Senhor Jesus deixou bem claro isso, quando ensinando aos seus apóstolos, discípulos, ele disse que porque eles estavam perguntando quem que se assentaria ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo. Porém, aproveitando essa oportunidade, desse questionamento, o Senhor Jesus deixou bem claro para eles que isso se busca na questão do sistema secular, no sistema de mundo. Porém, no que diz respeito à igreja, ele diz: aquele que quer ser o maior será aquele que serve. E ele não falou isso determinando. Observe isso. Jesus, ele não falou isso determinando que fosse assim, de maneira alguma. Segundo a palavra de Deus, ele nos deu o exemplo. Fato este que ali, próximo de ser sacrificado, o Senhor Jesus lavou os pés do discípulo. Depois sentou, diz a palavra de Deus, que ele disse a eles: vós me chamais de mestre. É verdade, e eu sou. Agora, se eu sou o seu mestre e lavei os pés, façais vós o mesmo. Então, amados, jamais busquemos como crente, como cristão, independente do que vem à nossa mão para fazer, seja pelo dom vocacional que o Senhor tenha nos dado, seja pelo dom espiritual que o Senhor venha ter nos capacitado, seja pelo dom ministerial que o Senhor venha nos conceder. Sejamos e nunca esqueçamos que não deixamos, ainda com tudo isso, até mesmo pela instrumentalidade de Deus, jamais deixamos de ser servo. Jamais deixemos de ser servo. Observe as cartas de Paulo, observe a carta de Pedro, que se coloca e se apresenta primeiro como servo de Deus. Como servo, somos todos servos. Então você, meu irmão, minha irmã, que tem alguma delegação dentro da sua igreja local, medite sobre sermos imitadores de Cristo. Medite sobre a obra de Cristo que muito nos ensina. E que, sendo Ele o exemplo por excelência, por que a exaltação? Por que a vanglória? Por que o sentimento ferido? Porque não houve um reconhecimento da parte do seu pastor, da parte daquele grupo de irmão que você está à frente. Não se preocupe, amados, com isso. Jesus, quando aqui esteve, em nenhum momento ele buscou reconhecimento. Ele buscou prestígio. A obra do Filho era manifestar o Pai, era manifestar a Deus no seu caráter, o seu amor e a sua vontade, através de todo o seu ministério. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Isso não significa a perda de sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possuía na eternidade do Pai. É mesmo tomarmos exemplo, é mesmo o fato de tomarmos um exemplo. Aqui é só como exemplo, tá bom? Eu sou um pastor, porque pastor é vocação, é dado por Deus. Então eu recebi a vocação de Deus de ser um pastor. Então, como pastor, eu tenho que ser o exemplo do meu rebanho. O cuidado com o meu rebanho, o ensino em que eu venho a passar para o meu rebanho, o trabalhar com o meu irmão tem que ter o meu exemplo. E eu tenho que estar disposto, até se tiver que limpar chão da igreja, ter que ajudar os membros da igreja para fazer uma faxina na igreja, ou qualquer momento do culto eu tiver que sair do lugar, né? No caso da assembleia, né? Que senta ali tem que sair dali para servir alguém,
na igreja, na nave da igreja, que eu teria que fazer isso, amados. E isso é seguir e ser imitadores de Cristo. Porque ele disse, aquele que quer, ele ainda disse para os discípulos, aquele que quer, porque havia a preocupação de 2 discípulos ali. Se eu não me engano, era João e Tiago, que estavam preocupados onde iam sentar-se à direita e outra à esquerda. Jesus falou, aquele que quer ser o maior é aquele que vai servir. É aquele que vai tomar a condição de servo. E isso não vai fazer com que você perca a sua vocação. Não é por esse pastor que eu vou lá descer na nave da igreja para atender algum irmão, para fazer alguma coisa, principalmente na questão da ceia ou até mesmo oferta, e eu vou, como pastor, tirar e se juntar com meus irmãos para tirar, ou qualquer outra atitude de humildade, isso não quer dizer que eu deixei de ser pastor. É isso que a obra do Filho quer nos ensinar. Ao Senhor deixar de ser Deus, não usurpar, ser igual a Deus, mas se negar a si mesmo, né? Aniquilar-se a si mesmo e se humilhar na condição de servo. Isso quer dizer, ele tomou essa atitude, mas não deixou, ele apenas abriu a mão temporariamente do que lhe era de direito, como Deus, como Senhor, como soberano da nossa vida. Mas ele continua sendo Deus. Então é isso, e essa lição também nos passa essa verdade para nossas vidas. Louvado seja, agradecido seja o nome santo do Senhor. Obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo foi plena, desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo. Observe, amado. Deixa eu ver se eu pus para vocês. Ele obedeceu, ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo. Amado. E como é a pergunta que quer se calar, que não quer se calar. Qual é a nossa disposição? Estamos dispostos? Estamos dispostos a ter esse princípio como cristão de servo do início ao fim? Que independente dessa trajetória, independente do quanto o Senhor vier nos usar, independente da vocação e o dom que o Senhor vier nos dar, estamos dispostos a reconhecer que precisamos ser imitadores de Cristo na sua obra como Filho de Deus, e isso até o fim, e ainda como servo, do começo ao fim, jamais deixaremos de ser servo. Pense nisso, medite sobre isso. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Em obediência ao Pai e em favor dos pecadores, submeteu-se à humilhação da cruz. Revela a Escritura que o primeiro Adão trouxe condenação pelo pecado, e Cristo, segundo Adão, trouxe justiça por meio de sua perfeita obediência. Essa verdade ratifica que a obra redentora do Filho está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai. A nossa salvação é resultado dessa obediência e não de nossos méritos. Assim como Cristo, devemos obedecer à vontade do Pai. Segundo ponto, a obra redentora do Filho. A ineficácia do sacerdócio levítico. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, levando sangue alheio, o sangue de animais, para fazer propiciação pelo próprio pecado e do povo. O sacrifício era repetido anualmente, porque não era suficiente para remover o pecado, nem do sumo sacerdote, muito menos do povo. O sumo sacerdote terreno era uma figura, como foi dito, tipo de Cristo, que é o real e eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O santuário terreno era uma sombra, como foi dito no início, mas Cristo entrou no céu, mesmo para interceder por nós diante do Pai. A entrada única de Cristo no santuário com seu próprio sangue nos assegura uma eterna redenção.
por ser imperfeito. O sacerdócio levítico que é substituído por um superior, o sacerdócio de Cristo. Ele nos comprou, ele satisfez, a sua propiciação foi eficaz e única. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. O sacrifício único e suficiente. Na antiga aliança, oferecia sacrifício continuamente pelo pecado, por causa da ineficácia dessas ofertas. Diferente do sistema levítico, a morte de Jesus foi definitiva, completa e eficaz. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. A expressão uma vez já reflete essa eficácia, né? Indica que não há necessidade de repetição. O que ele fez é perfeito e eterno. Hebreus 10:10. A salvação não é por causa dos méritos ou rituais, mas ela é plena e gratuita, alcançada pela fé na obra consumada de Jesus, ou seja, pelo mérito do Calvário. Cristo, ao morrer, rasgou o véu, que separava o homem da presença de Deus. Não há outro meio de salvação, nenhum outro nome. O Calvário é suficiente. Jesus, ele é tudo. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. A substituição vicária. A expressão vicária vem do latim vicarius, que significa em lugar de outro. A substituição vicária é inseparável da justiça divina. O pecado não pode ser ignorado, precisa ser punido. Em virtude disso, Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada. No sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos significavam essa substituição, mas não removiam o pecado. Em Cristo, Cordeiro de Deus, a substituição é perfeita e definitiva. Na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Assim, em adoração devemos viver para Cristo, que por nós morreu. E por último, terceiro ponto, a exaltação gloriosa do Filho, recebido à destra do Pai. Após a sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado no céu com a glória eterna, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. O verbo exaltou denota uma elevação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema no universo. Ocupou o lugar de honra à destra do Pai, símbolo de autoridade, glória e soberania. Está sentado ali, expressa o reconhecimento divino da obra completa do Filho. Cristo não apenas voltou para o céu, ele assentou-se no trono. Sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós e reina como Rei dos Reis. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, amados, muito simples e rápido aqui. Agora, não mais agora. Jesus é o Jesus, o Nazareno. Jesus não é mais o Jesus, o Nazareno. Observe que Jesus, o Nazareno, estava na condição e no tempo da sua obra, aqui, em uma condição de humilhação, em uma condição de servo. O título Jesus de Nazaré está ligado ao cumprimento profético de que ele viria de Nazaré. Porém, agora, o Senhor foi exaltado soberanamente sobre todos os nomes. Então, amado, que nós não venhamos levar por esse tipo de uso, de termo que usam às vezes na pregação. Jesus de Nazaré. Jesus não é o Jesus de Nazaré, agora Jesus é o Senhor. Jesus agora, ele é o Senhor da glória. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. O nome acima de todo nome. Cristo recebeu de Deus Pai o nome que é sobre todo nome.
Na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobreexcelente, a Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara ao seu poder e posição. Significa que Cristo foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Deixa eu só ver aqui o negócio. Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas uma fonte real de autoridade espiritual. Por isso que ele disse: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em novas línguas, em meu nome é, terão poder sobre a serpente, né? O veneno da serpente, e assim por diante. Então, em nome do Senhor Jesus é que nos concede essa autoridade. O Senhor delegou à igreja o uso do seu nome para curar, libertar e pregar e vencer as forças do mal, como foi mencionado. Terceiro ponto, soberania universal e retorno triunfal. A Escritura revela que todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus. É verdade, essa verdade aponta para a plena soberania de Cristo. A confissão universal de que Jesus é Cristo, é o Senhor, se dará de duas maneiras: voluntária, por aqueles que creem e servem ao Senhor Jesus como Salvador, e compulsória, por aqueles que o rejeitaram, mas que o reconhecerão em juízo. Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si os que o esperam. Essa vinda será em glória, poder e juízo. Sua glória será reconhecida por todos, para a salvação ou para a condenação. Ele voltará triunfante para buscar sua igreja e reinar eternamente. Concluindo, a obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa. Da humilhação à exaltação. Ele se humilhou para nos salvar, ofereceu-se em sacrifício vicário para nos redimir, foi exaltado para governar eternamente. Como igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vivamos como servos, olha só, daquele que nos serviu com sua vida e nos salvou com o seu sangue. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e nos conceda continuamente esta graça e nos guarde da menor porção possível, da menor medida possível, que o Senhor nos guarde. E queremos achar que somos alguém acima de quem quer que seja, ou melhor de quem quer que seja. Somos servo. Observe o final desta conclusão. O Senhor Jesus foi servo do começo até a cruz. Sejamos servos, amados, do Senhor, dos nossos irmãos, de todos quanto tivermos que servir, até além do corpo congregacional, além da questão do nosso congregacional, até mesmo daqueles que estão no mundo. Tivemos que servir, tivemos que ser humilde, tivemos que estar ali tomando uma atitude, e essa atitude aos olhos da ótica secular é humilhação, mas está dentro da vontade de Deus, então façamos isso. Façamos isso, amados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um abraço a todos e vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, queremos, Senhor, te agradecer todo esse momento que aqui estivemos, conhecendo mais um conteúdo, Senhor, da lição dos adultos, da classe dos adultos, ó Pai. Lição esta que nos confronta, Pai, e nos leva a uma advertência, não só uma orientação, mas também a uma exortação, para que jamais viemos, Senhor, buscar qualquer glória, buscar qualquer exclusividade ou prestígio, mas que possamos nos colocar
um coração disposto e voluntário a servir ao Senhor em todo tempo, em todo momento, enquanto aqui estivermos como servos do Senhor. Que para nós, Pai, servo do teu reino, que para nós, Pai, não deixa de ser um dos maiores privilégios em que qualquer um de nós poderíamos ter nesta vida. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, um abraço a todos.